E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. A santificação é a consequência do trabalho do Espírito Santo na vida do crente. Aqui em João 16, 7 e 8 está escrito, Jesus falando: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui em Gálatas 5, 19 e 26 está escrito: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Isso é muito importante, conforme nós tínhamos dito antes também, dar lugar ao Espírito Santo. Só quem tem o Espírito Santo é que sabe se santificar. Né? As pessoas que... E principalmente, Maria Cláudia, porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem experiências com o Espírito Santo. Então ela sabe que determinadas coisas afastaram o Espírito Santo dela. E outras coisas aproximaram o Espírito Santo dela. Então ela já sabe, pela experiência que ela tem com o Espírito Santo, que determinadas coisas ela não deve buscar, ela não deve procurar, ela não deve pensar. Por quê? Porque quando ela procurou essas coisas, ela sentiu o Espírito Santo saindo dela. Sim, e o Espírito Santo é então que nos guia em toda a verdade, né? E quando nós realmente queremos, agora isso é fundamental, né, mãe? A pessoa querer conhecer a palavra de Deus, querer conhecer a vontade de Deus. Se você não quer conhecer a vontade de Deus, você vai sempre achar alguma teoria, alguma coisa, algum pedaço de versículo que alguém distorceu para justificar o seu pecado. Sim. Né? É o que mais tem. Hoje tem os pecados mais absurdos, que as coisas mais imorais, e tem pessoas que falam que está na Bíblia, que é possível, enfim. Distorcem completamente. Tem pessoas que não querem se encaixar na palavra, no Evangelho. Querem que o Evangelho se encaixe nela. Sim. Então, que adaptar o Evangelho a ela. Mas isso não é possível, porque o Evangelho, ele é eterno. O Evangelho é a verdade. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não adianta querer mudar Jesus, não adianta querer mudar o Espírito Santo, não adianta querer mudar a palavra de Deus. Não adianta querer falar antigamente não podia isso e agora pode. Porque a palavra de Deus não mudou. Em Efésios 4, 22, está escrito que Efésios 4, 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
Veja, o Espírito Santo se entristece e nós estamos selados nele para o dia da redenção, ou da nossa morte, ou do arrebatamento. Ele é o penhor da nossa salvação. Continuando, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu acredito, mãe, que a santificação pode ser de uma forma bem rústica, né? A gente poderia ficar em vários programas aqui falando, mas eu acredito que a santificação pode ser definida como um amor sincero a Deus, né? Acima de todas as coisas, porque nós vemos aí que todos esses pecados, o que é? É idolatria, é colocar qualquer coisa antes de Deus, ou colocar os nossos desejos antes de Deus, conforme foi lido na Epístola de São João, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né, a lascívia, a prostituição, o adultério, toda a imoralidade sexual, tudo isso é colocar o desejo antes de Deus, né? Antes do amor a Deus, é amarmos a nós mesmos, ou inveja, falar mal, maledicência, injúrias, palavrões, enfim, seja o que for, também é amar a nós antes do que amar a Deus e amar ao nosso próximo. Então, quando nós amamos ao Senhor de forma honesta, no temor do Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que a própria palavra de Deus e o próprio Espírito Santo de Deus nos ensina quando nós estamos na santificação e quando nós não estamos na santificação. É o que Jesus falou, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ele resumiu tudo nisso. Primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus fala, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, nos mandamentos de Deus já tem tudo. Se você ama a Deus, você vai guardar os mandamentos de Deus. E outra coisa, a santificação é absolutamente imprescindível para a salvação. Porque aqui em Hebreus 12, 14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a pessoa não vai ver o Senhor se ela não se santificar. Olha que coisa tremenda. Se não tiver santificação, não verá a Deus. E em Tessalonicenses 5:23 está escrito: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem que santificar no corpo, na alma e no espírito.